A paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Minha versão é NVI, Nova Versão Internacional, primeira edição de 2011. O título da mensagem de hoje é A Forja, a preparação para o ministério. Vou falar de novo, a forja, a preparação para o ministério. E nós vamos expor essa mensagem, focados e baseados no texto de Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Jesus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Amém? Essa passagem que nós lemos em Lucas 4, encontra relato paralelo em outros dois evangelhos. Nós vamos enxergar esta mesma história narrada pelo evangelista Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 12 e 13, e pelo evangelista Mateus, também no capítulo 4, dos versos 1 a 11. Há algumas diferenças, não na narrativa em si, mas na abordagem que cada um dos evangelistas quiseram dar. Por exemplo, Marcos, quando fala desse contexto, ele só fala em 2 versículos. O foco de Marcos, por conta da temática do evangelho, trabalha essa questão da intensidade e da batalha cósmica que Jesus estava enfrentando em seu ministério terreno, e ele usa um termo no grego que fala que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, quase que tirou Jesus ali do seu momento de batismo e o expulsou, assim, levou para o deserto. Já Mateus, que tem o foco em mostrar Jesus como rei, como Messias, e na sequência que ele mostra, ele faz uma inversão. Ele primeiro, ele fala do primeiro momento das pedras,
na tentação, onde o diabo pede para Jesus transformar pedras em pães. E o segundo momento de abordagem no Evangelho de Mateus não é o momento que ele fala de oferecer os reinos. Mateus faz a sequência de colocar Jesus exatamente no pináculo do templo, no segundo momento, como narrado por Mateus, porque Mateus precisa fechar com Jesus recusando o reino dessa terra, porque o reino de Jesus seria garantido pela cruz. Mas por que eu preferi falar sobre Lucas? Porque Lucas, ele vai convergir com o tema do sermão dessa manhã, quando eu falo a forja, preparação para o ministério. E aí a gente precisa entender que quando eu falo ministério, embora exista uma expressão do ministério daquilo que fazemos para Deus dentro da igreja, então nós temos ministério de ação social, ministério de música, ministério da palavra, ministério de intercessão. Isso é ministério? Sim, é um serviço que nós prestamos voluntariamente para a obra de Deus, reconhecendo que aquilo que Deus nos dá como dom deve ser entregue ao serviço da igreja. Isso é ministério e não tem nenhum problema. Só que a questão é que quando eu estou falando de preparo para o ministério, eu estou querendo que a gente entenda e tenha uma visão mais ampla do conceito de ministério. Um conceito que se atrela ao que nós entendemos como chamado. Ou seja, ministério, na perspectiva que eu quero trazer em cima dessa passagem, tem a ver com o nosso propósito nessa terra. Se eu falasse de ministério, por exemplo, numa perspectiva mais limitada, eu poderia falar, não, eu tenho o ministério do ensino, eu exerço o ministério do ensino na igreja, eu exerço o ministério da música. Não é isso. Na verdade, a música, o ensino, a pregação, tudo converge para um chamado só, amém? Então é nessa perspectiva que nós vamos abordar ministério. Então quando eu falar, toda vez que vocês me ouvirem falar de ministério nessa manhã, eu não estou falando especificamente de um ministério dentro da igreja, mas do seu chamado, aquilo que Deus te chamou para ser, e não simplesmente fazer. E quando a gente olha, a gente tem um exemplo, uma referência que é inquestionável, que é Jesus. E a pergunta que nós nos fazemos é: como Deus, pense bem, quando falamos de Deus, Deus é um ser sobremodo elevado. Deus é soberano, é Senhor, é Criador, está acima de todas as coisas. Deus não se limita à ordem física do tempo e do espaço. Antes de Einstein falar da teoria da relatividade, dobrando essas categorias fixas e rígidas na física newtoniana, a palavra já falava que o Senhor está para além do tempo, embora possa intervir no tempo, e o Senhor está para além do espaço, embora possa intervir no espaço físico. Mas a manifestação de Jesus, e nós precisamos entender a grandiosidade dessa revelação. Às vezes nós tratamos Jesus como mais um personagem da Bíblia. Nós às vezes, quando olhamos para Jesus no seu ministério encarnado, como mais um personagem, assim como Elias, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como Pedro. Não, a primeira característica que nós precisamos entender é que Jesus é Deus. É Deus. O evangelista João, no prólogo do seu evangelho, ele nos deixa claro: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é algo além de ser algo misterioso, algo tremendo, revela a graça de Deus. Aquele que não pode ser limitado, aquele que não pode ser acomodado pelo universo que ele criou, este mesmo Deus
se esvaziou de toda a sua glória, como Paulo declara aos Filipenses, no capítulo 2, e habitou entre nós, como João fala no versículo 14 do capítulo 1 de seu Evangelho. E esse ato é um ato de íntima relação de Deus conosco. Nós temos, dentro da filosofia, algumas abordagens bem interessantes. Racionalmente falando, evidentemente, não espiritualmente falando. Nós temos os céticos, que não acreditam na possibilidade de se chegar a uma verdade. Nós temos os ateus, ou materialistas históricos, que não acreditam na vida após a morte e em absolutamente nada sobrenatural, não acreditam em Deus. Mas nós temos também os chamados agnósticos. Os agnósticos são aqueles que dizem o seguinte: olha, mistura o cético com o ateu. Eu não posso dizer que Deus não existe, e eu também não posso dizer que Deus existe. Por quê? Se de fato existir um ser tão superior, é impossível alcançar esse Deus. E de fato, a linha de raciocínio, a lógica dos agnósticos, ela faz sentido. Mas os agnósticos esqueceram de uma coisa: tudo que sabemos sobre Deus, o entendimento que temos de Deus, é do Deus que se revelou. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou. Deus se deu a conhecer. Deus sempre foi um Deus relacional. Porque se você olhar a característica que define Deus, que o diferencia de todos nós, é: Deus não precisa de nada e de ninguém. Na gíria que muitas pessoas falam, a única pessoa que pode se dizer o cara, a pessoa autossuficiente, que não precisa de nada e de ninguém, é o próprio Deus. Deus se basta. Deus não tem crise de depressão. Deus não estava: eu estou tão sozinho, eu estou me sentindo tão sozinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar anjos, eu vou criar os céus, depois eu vou criar terra, depois eu vou criar seres humanos para ser adorado. Deus não é assim. Deus não precisava absolutamente de nada e de ninguém. Quando olhamos para Apocalipse 4, versos 11, diz que Ele nos criou por sua vontade. Tudo o que Deus fez, fez porque Ele quis, fez porque Ele desejou, não fez por necessidade, fez por vontade. Então, eu posso dizer que eu e você e tudo o que Deus fez foi uma expressão da vontade dEle. Tudo o que existe, eu e você, todos os que foram criados, nós fomos criados porque Deus quis. Amém? Então, a primeira afirmação, para a gente entender aqui um princípio que vai reger esta ministração da manhã. Diga comigo: eu existo, nasci porque Deus quis. A minha vida é resultado da vontade e do desejo de Deus. Então você precisa saber disso. Mesmo que a sua gestação não tenha sido planejada, mesmo que você seja uma pessoa que não tenha conhecido os seus pais biológicos, você existe porque Deus quis que você existisse. Deus te desejou. Deus te concebeu nele e fez com que a sua existência se materializasse, e você está aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: Deus não nos fez, não me fez e não te fez para ficar longe da gente.
distante da nossa vida, de braços cruzados, como os deístas falam. Não, Deus fez e deixou a gente tomar conta. Deus não está distante, embora Ele não possa ser contido pela matéria, pelo tempo e pelo espaço. Ele não está ausente, Ele não está omisso. Deus é um Deus que participa, Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que se manifesta, porque Ele nos fez para se relacionar. A história de Deus, desde o início, desde a concepção na mente de Deus, sobre tudo que Ele criou, havia não só o desejo e a vontade de fazer-nos, mas o desejo de Deus ter relacionamento conosco. O amor de Deus se manifesta não só no desejo e na vontade de nos criar, mas no desejo e na vontade de se relacionar conosco. Deus não está distante, Deus não dá as costas para ninguém, Deus não abandona ninguém. Seres humanos dão as costas para Deus, seres humanos podem desistir de Deus, seres humanos podem querer viver como se Deus não existisse, mas Deus não faz isso. E isso é tão intenso, é tão poderoso, que houve um momento na história da humanidade que a maior intervenção de Deus a favor do relacionamento foi a pessoa de Jesus. Quando o Verbo se faz carne e tabernacula e habita entre nós, é a prova de que Deus não quer distância, Deus quer intimidade, Deus quer aproximação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele veio a nós com um propósito, e é nisso que reside as boas novas do Evangelho. A pregação do Evangelho significa: nós abrimos mão do relacionamento com Deus em Adão quando pecamos, e ao pecarmos quebramos esse relacionamento, demos as costas para Deus, e para nós só restava uma coisa: a condenação, o inferno e o sofrimento eternos. Mas Deus nos amou de tal maneira que não permitiu que este fim se cumprisse, porque o propósito primeiro, original de Deus, é relacionar-se conosco. Então Ele se manifesta em Jesus para restaurar um relacionamento que foi quebrado por Adão no Éden. E sabe o que é lindo nessa história? Quando Jesus se manifesta, Ele se manifesta não apenas para morrer na cruz, ressuscitar e nos aproximar de Deus. Jesus, Ele se manifesta como homem, como ser humano, para ser o que Adão não foi, para fazer o que Adão não fez, e para ser para nós um referencial de como a igreja, que é a sua noiva, deve se portar de acordo com quem Ele foi e fez no seu ministério encarnado. Portanto, tudo o que Jesus fez no seu ministério como homem é exemplo, é modelo e é referência para aquilo que Ele requer de nós como igreja, sua noiva. Isso precisa ficar claro para a gente entender. Portanto, que ministério não está ligado apenas a um serviço litúrgico no templo, na casa de Deus, na igreja. Não se restringe apenas a cantar, ou a pregar, ou a ensinar. Vai além, toca toda a minha vida, toca toda a minha existência. Porque quando Ele me fez, quando Ele me criou, para se relacionar com Ele, Ele me criou com um propósito. Deus me criou com um propósito. Deus te criou com um propósito. Os irmãos sabem que eu sou professor e atuo no ensino médio, e uma das disciplinas que eu leciono para os estudantes do ensino médio é projeto de vida, que passa a pertencer ao currículo do novo ensino médio. E muitos alunos, filhos de vocês passaram por isso, meu filho está passando por isso, perguntam assim: o que eu vou fazer?
Fazer engenharia ou vou para a Marinha? O que eu vou ser quando crescer? Essa pergunta que fica na mente da gente. O que eu tenho? O que eu vou fazer? Vou fazer pedagogia? Vou fazer história? Vou fazer direito? Tem tanta coisa, o que eu vou ser? E algumas coisas eu falo para os meus alunos, porque eu faço testes vocacionais de forma mais prática, porque não dá para fazer na escola de forma clínica, mas eu falo com eles, olha, vocês têm 3 dicas, que são um norte, para descobrir a vocação de vocês. Qualquer teste vocacional vai trabalhar debaixo dessas 3 dicas, guardem isso. Lógico que os profissionais têm a capacidade técnica de fazer uma orientação mais direcionada, mas a base, a raiz está nessas 3 dicas. Eu falo com eles: primeiro, olhe para você, para dentro de você, e pense naquilo que você gosta de fazer. A vocação, ela tem a ver com um desejo que queima dentro de você, aquilo que você gosta. É a primeira dica. A segunda dica tem a ver com, eu falo isso para eles, a segunda dica tem, aquilo que você gosta de fazer, você reconhece que faz bem? Quando você olha, eu faço bem isso, eu me comunico bem, eu jogo futebol bem, falo isso para eles, né? Ah, eu sou bom de cálculo, eu sou bom de escrita, eu adoro fazer poesia. O que você gosta de fazer e, além de gostar de fazer, reconhece que você faz bem. Segunda dica. E a terceira e última dica, que é também o referencial que eu falo para eles, é aquilo que você gosta de fazer, que você reconhece que faz bem, as pessoas atestam que você também faz bem. A sua vocação pode ser definida a partir dessas 3 respostas: o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e o que as pessoas reconhecem que eu faço bem. Se você chegar nessa equação, você reduz bastante o universo de opções do que você pode fazer. E a segunda dica é como você vai começar a fazer isso. Você pode fazer como curso técnico, você pode fazer empreendendo, na autogestão, fazendo cursos, você pode fazer no meio acadêmico. Você vai decidir, mas o importante é você começar. E assim, o chamado é a mesma coisa. Igualzinho eu tenho na escola, eu tenho na igreja, a pessoa escola assim, pergunta assim: irmão, eu não sei qual é meu chamado, eu não sei o que eu faço, eu não sei para que Deus me chamou. Bem, se uma pessoa que é muito desafinada, que não afina de jeito nenhum, que não define tempo, que perde tempo, que bate palma no tempo errado, igual meu sobrinho, chegar para mim e falar assim: Deus me chamou para o ministério de música, eu, com a minha franqueza, que as pessoas sabem que eu tenho, vou falar assim: não chamou não. Chamou não. E eu digo mais: se de fato Deus chamou você para o ministério da música, você ora para Ele fazer um milagre primeiro, para depois você vir. Porque se de fato Deus chamou, Deus pode afinar um desafinado. Mas não venha não traz esse trabalho para mim não, irmão, porque não. Eu sou muito direto para eles. O ministério de música é um ministério estético. Ah, mas Deus recebe, mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus, irmãos. Eu não consigo ficar num lugar, não consigo ficar num lugar e o tempo todo ouvindo as pessoas desafinadas, perdendo tempo. Não dá, eu não consigo, é humano, é limitação minha. Falei: meu irmão, não sou Deus. Você quer cantar para Deus? Canta num lugar fechado, onde ninguém ouça a sua voz horrorosa. Canta no seu, mas aqui não. Eu nunca vou botar um microfone na boca de desafinado para cantar num culto público, porque isso é um contrassenso. Não faço. Então, se você quer pertencer ao ministério de música dessa igreja e é desafinado, desista ou ore para Deus fazer um milagre na sua voz, porque do contrário você não vai cantar aqui. Concorda comigo, pastor Luciano? Aleluia. Perceba, é a mesma coisa. Chamado tem a ver com aquilo que
conseguimos fazer e executar bem. Ninguém precisa ser profissional da música, fazer firulas, nada disso. Mas primeiro critério para quem quer estar no ministério de música. Qual é o primeiro critério, irmão? Afinação. Eu não digo que tenha que ter uma voz bonita. Outro dia eu estava falando lá em casa para minha família, Asaf Borba. Quem conhece Asaf Borba, ministro de música? Asaf é um homem de Deus, é um ministro de música, mas sejam sinceros, a voz dele é bonita? A voz do Asaf é afinada, mas não é bonita. Eu não gosto. Asaf, você é de Deus, Deus te chamou para o ministério da música, você é afinado, você é músico, instrumentista, você é compositor, mas a sua voz não é linda. Mas ele tem um chamado, percebam? E ele tem um chamado porque Deus não só projetou o Asaf para cantar, mas para tocar e para compor, amém? Ele acreditou, investiu. E assim vai. Então, o seu chamado tem a ver com elementos que Deus marca na sua vida antes mesmo de você se converter. Você sabia disso? Antes mesmo de você se converter, o seu chamado está ali presente. Por quê? Vou falar. O que Deus falou para Jeremias? Que Deus chamou Jeremias no ventre. E o que o salmista fala no Salmo 139? Todos os dias da minha vida foram escritos quando eu não existia ainda. Deus coloca em nós características na nossa genética, no caso para quem canta, as cordas vocais, ouvido, percepção, mas Deus também, porque ninguém aqui escolhe aonde quer nascer. Mamãe já disse isso para mim. Se Deus te desse a oportunidade de perguntar onde você queria nascer, meu filho, você não nasceria aqui. Isso é muito besta. Mas Deus constrói o nosso perfil quando há delimitações que vêm dele. Quantos aqui escolheriam nascer no Brasil? Levantem a mão. Eu não escolhi, não. Não escolheria. Não. Eu ia pedir para nascer na França. Quantos aqui? Se você pode escolher, você vai morar, não, tudo bem, não escolher, você não vai morar no Brasil, você vai nascer no estado do Rio de Janeiro, mas se Deus pergunta assim, que município você gostaria de nascer? Que bairro você gostaria de nascer? Com certeza não seria São Gonçalo, não seria Jockey. Embora eu não nasci nem em São Gonçalo, nem Jockey. Se Deus falar assim, você quer nascer aonde, meu filho? Mas nós não temos essa escolha. Você não escolheu o dia. Eu sou bem enjoado com Deus. Se eu pudesse escolher o tempo, eu não nasceria no século 21. Eu ia pedir para nascer no século 19, na França, numa sociedade literária fazendo universidade, Sorbonne, na França. Ali que eu ia gostar, frequentando os saraus. Mas se eu fizesse isso, eu não seria salvo, seria besta, arrogante e ia para o inferno. Percebe como a minha vontade, graças a Deus, não foi obedecida? Eu nasci no Brasil, no século 20, numa casa humilde, numa família humilde, e isso me fez quem eu sou. E hoje, quando eu tenho ciência de quem eu sou, eu olho para Deus e falo, obrigado, Senhor, porque nem eu me suportaria. Minha esposa e meu filho falam isso para mim. Se você nascesse rico, você seria pedante, insuportável. Você gosta de conforto? Gosto. Você gosta de ser servido? Amo. Está na mesa, sentado, e as pessoas trazendo coisas para mim. Se eu pudesse ter alguém, eu não gosto de ônibus, mas não sou apaixonado por carro também não. Se eu tivesse condições, até motorista teria. Eu estou sendo franco, irmão, bem franco aqui, porque aqui não existe pessoas perfeitas, amém?
Mas graças a Deus, Deus não obedece o que a gente quer, porque eu seria insuportável. E se Deus fizesse essas coisas que eu pedi, eu iria para o inferno. Hoje mesmo, vindo no carro, comentando com o Giovanni e com o Daniel, a gente estava falando sobre jogadores de futebol. Esses jogadores que têm dinheiro, fama, é muito difícil, é muita pressão na cabeça dessa gente, que os caras são bons, o cara tem dinheiro, é muito assédio, o cara se perde. Eu falei, Senhor, se eu estivesse no lugar deles, eu estaria pior do que eles. Graças a Deus. Então, há determinadas histórias de vida que Deus planeja para nos proteger. Então, o que é que Deus fez? Tudo o que Deus fez na minha história foi para me proteger de mim mesmo. Proteger da minha vaidade, proteger da minha arrogância. Então, o seu chamado não está ligado apenas à sua genética, mas até o lugar onde você nasce, a família que te criou, o teu convívio, tudo isso molda você para quê? E aí essa é a pergunta, porque o chamado ele tem a ver com essa resposta, para quê? Para que Deus me chamou? Por que Deus me trouxe aqui? E algumas coisas, quando eu lembro da minha história, quando eu tinha lá 8 anos, há 40 anos atrás, direto do túnel do tempo, quando eu tinha 8 anos, estava lá na pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu botei professor, e eu não mudei. Então, ser professor, trabalhar com comunicação, trabalhar com ensino, é o que dá liga ao chamado que eu exerço. E através desta profissão, eu carrego a glória e a presença de Cristo, não só quando eu prego, mas quando eu estou na escola, quando eu estou com os meus alunos, e não tem como me esconder, porque eles perguntam, mas você é diferente. Porque quando você está vivendo a realidade do propósito, do chamado, você frutifica aonde você está. Então quem tem chamado, tem ministério, não precisa ter medo. Não, porque Deus me chamou para pregar, mas o púlpito da minha igreja está fechado para mim. Os pastores são insensíveis, só eles pregam, eu não prego, isso é injusto, eu não estou vivendo o seu chamado. Você não precisa de púlpito para viver chamado. Você precisa obedecer à voz de Deus. É só isso. E aí, eu olho para Jesus, olha para Jesus. Quando eu olho para Jesus e comparo o ministério de Jesus com um padrão de sucesso, currículo de Jesus, nascido, onde Jesus nasceu? O que Belém era? Um jockey da época. Um lugar que era a periferia da periferia. Jesus foi criado numa família de reis? Não. A mãe de Jesus não era uma rainha que parou em Belém de repente para dar luz no meio do caminho, não. Era uma jovenzinha, casada com um carpinteiro que não tinha nada de... José não era profissional liberal, tá? Se você já ouviu essa pregação, está distorcida. José, marido de Maria, que criou Jesus, ele era como é o nome? Agora me fugiu. Mestre de obras, um construtor. Hoje, é isso mesmo que a gente chama? Mestre de obras? Era um mestre de obras, trabalhava com madeira, trabalhava com construção civil, e nessa época, se você não tinha terra para plantar, você era muito pobre. E muito pobre, você só tinha você tinha 3 opções. Primeira opção, construção civil. Segunda opção, pescar. Terceira opção, trabalhar no comércio. Então quem trabalhava nessas profissões era gente pobre, 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 pobre. E veja a construção do ministério de Jesus baseado nesses parâmetros. Jesus, ele vai nascer numa área periférica, vai viver durante 30 anos num lugar horroroso, chamado Nazaré. Nazaré. O lugar era tão mal falado que Filipe falou o quê? Que Natanael falou o quê para Filipe? João capítulo 12, pode vir alguma coisa boa de lá?
É a mesma coisa assim, fulano mora onde? No Salgueiro. Jardim Catarina. Tem um povo assim que adora fazer assim umas graças, né? Por exemplo, pessoa mora na Rocinha. Onde você mora? São Conrado. Porque de um lado é Rocinha, do outro lado. Na orla é São Conrado. O morro é a Rocinha. Cavalão. Icaraí. Não, Cavalão. Vou lá em Icaraí, né? Preventório. Não, Charitas. Onde você mora? Ipanema. Não, Cantagalo. Onde você mora? Botafogo. Não, Santa Marta. Às vezes, assim, quando eu falo que eu moro no Jockey, eu falo assim, Jockey Clube, ali perto da Gávea. Eu falei, não é esse Jockey não, irmão. Assim, o lugar onde os cavalos rodam lá no meu bairro é mais rústico. Não tem grama, é terreno baldio, assim, por isso que é Jockey, né? Mas é só isso. Por fim, está numa área humilde, criado com pessoas humildes. Não, assim, Jesus não fez um plano ministerial, não, vamos fazer um plano ministerial. Vamos procurar Herodes, vamos procurar Pilatos, vamos procurar, e vamos fazer um plano da teologia do domínio, os 7 montes, o monte da sinagoga, o monte do... Não teve isso. Foi o plano que, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Nasceu na periferia da periferia, viveu na periferia da periferia, levantou discípulos que não eram letrados, viveu 30 anos, teve um ministério de 3 anos e meio e morreu. Mas aí você fala assim, se fosse só isso, o movimento acabaria. Mas ele ressuscitou e nós estamos aqui. Então o que leva o teu ministério, o meu ministério, ao lugar aonde ele tem que estar, não é se você tem político de estimação, empresário de estimação, se você tem mídia, se você tem estrutura, se você tem judiciário. Eu não estou preocupado com quem está no judiciário, não estou preocupado com quem está no executivo, não estou preocupado com quem está no legislativo. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não vivo segundo este século, eu vivo segundo o chamado de Deus, e o chamado de Deus está além disso. Além disso, quando Pilatos esteve diante de Jesus, e ele falou assim, eu tenho poder para te libertar, e Jesus, todo estourado, ele fala, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado. Quando os guardas do templo foram prender Jesus, foram prendê-lo, Pedro corta a orelha do servo Malco do sumo sacerdote, e estava disposto a defender Jesus na espada. Jesus fala, não! Pega a orelha de... Olha só, veja o que acontece quando vão prender Jesus. Jesus pega a orelha, coloca no lugar. Tá bem, meu filho, pode me prender agora. Jesus se entrega. Mas Pedro, não é esse o caminho. Se eu rogasse ao Pai, Ele enviaria quantas legiões? 12 legiões de anjos, e eu estaria liberto. A luta de Jesus não era a luta de Pedro, as expectativas. E aí você vê, quando Jesus começa o ministério, o que Jesus vai começar o ministério? Jesus vai lá, se apresenta no Jordão, e aí João Batista, quando olha e reconhece que ele é o Filho de Deus, o que acontece? João Batista fica constrangido, e aí Jesus fala, para que se cumpra toda a justiça. E aí o que se ouve do alto? Quem valida Jesus? É Roma? Quem valida Jesus é o Sinédrio? Quem valida Jesus é o templo? Não, os céus validam Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmão, aí começa a luta. Ei, Jesus. A gente estava falando hoje na EBD, mais cedo, em Eclesiastes. Quando Deus falou de Jó bem, o que aconteceu com Jó? Todo o livro que a gente já sabe. Então tem que fazer. Não, quando começa a ver você espiritualmente bem, medalhas, você tem autoridade espiritual, quando o céu está te olhando com graça, se prepare,
Porque depois que os céus declaram sobre Jesus que ele é o Filho amado, Jesus sai do Jordão. Olha, vou repetir a passagem. Capítulo anterior, capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Lucas. Jesus sai do Jordão, já tem uma plateia recebendo com um roupão dourado Jesus, e Jesus coloca lá o roupãozinho e vai subir para o trio elétrico e vai falar: vamos lá, eis o rei, vamos, e vai uma marcha atrás dele, vamos dominar Jerusalém. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A Bíblia diz, e aí Lucas declara, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para onde? Repita comigo. Versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito. Para onde? Não vou te dizer quem te leva, não. Mas vamos na passagem. Quem levou Jesus para o deserto? Repetindo. Quem levou Jesus para o deserto? Quem? Pode isso, Arnaldo? Pode. O Espírito Santo conduziu Jesus para o... Veja, que Adão, quando foi tentado por Satanás, ele estava onde? No jardim do Éden, e caiu. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, estava onde? No deserto. Isso é uma referência para nós. A forja do meu e do seu ministério é onde hoje? No deserto. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Houve uma quebra na relação. A minha natureza, como eu acabei de descrever para vocês, orgulhosa, que quer ser servido, que quer estar bem visto, com uma boa vida, essa natureza é uma natureza que milita contra a vontade de Deus. E o deserto vai forjar o quê? O deserto vai forjar a minha vontade corrompida. O deserto vai me pôr de joelhos diante da cruz de Cristo. Mas quem foi para o deserto, gente? Foi qualquer Zé que foi? Foi Jesus. Jesus não pecou, não tinha pecado. Jesus foi para o deserto. E mais, o Espírito, diz aqui, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Mateus fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus vai para um lugar de sequidão, Jesus vai para um lugar de escassez, Jesus vai ficar ali, não uma horinha, Jesus vai ficar ali 40 dias e 40 noites, privado de comida e de água, e junto com ele, quem está? Os anjos, a igreja que vai lá, não, quem está? O capeta. Porque existe um propósito, e aqui no grego existe uma palavra para a tentação. Essa palavra, peirasmos, que a gente usa para tentação, ela é a mesma que traduz tentação e provação. A diferença não está na palavra, mas na perspectiva. Deus, como Tiago fala, não tenta ninguém. Toda vez que Deus permite que nós passemos por momento de adversidade, de dificuldade, diante de Deus, isso é uma provação. Porque a finalidade, quando Deus permite, é que nós sejamos aprovados, que nós sejamos moldados, que nós sejamos estruturados. Porém, o diabo, que é o tentador e não tem a mente de Deus, ele vai olhar a oportunidade para tentar nos. Então a prova que Deus permite que nós passemos, o diabo vai encarar como tentação. E aí, o cão raivoso vai usar 3 estratégias para tentar desviar Jesus do propósito, para tentar desviar Jesus do ministério, para tentar desviar Jesus do foco. Mas, como diz
a passagem na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus não precisava passar por isso porque não tinha pecado, mas porque Ele passa para nos ensinar. Tanto nos ensina que esse texto chegou a nós, tanto nos ensina porque nós somos provados, tanto nos ensina porque passamos por tentação. E diante disso, quando Deus nos forja, o diabo vai se apresentar como tentador para tentar nos dar rasteira, para tentar frustrar os planos de Deus. E qual é a primeira estratégia? Ele vai em cima de algo simples, de algo justo, de algo nobre. Versos 3 e 4, ele vai em cima de uma necessidade física. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E aí o que ele propõe para Jesus? Transformar o quê? Pedras em pães. Seguindo no livro, Jesus não multiplica pães e peixes? A pergunta é, Jesus poderia ou não poderia transformar pedras em pães? Poderia. Ele tinha poder para isso? Sim. Seria errado fazer isso? Não. Uma necessidade física, a fome. Às vezes, no momento de escassez, a pressão que o diabo vai fazer é em cima de uma necessidade que aos nossos olhos é justa, é humana, não é criminosa, não é invejosa. Ah, Deus, eu queria tanto. E aí quando você olha para as circunstâncias, não é errado o meu pedido, não era errado Jesus ter fome. Você ficar 40 dias e 40 noites sem comer, você vai ter fome. E mais ainda, você precisa comer. Veja, você precisa comer. Você precisa se alimentar. É uma necessidade real. E às vezes, você está naquele deserto, momento de escassez, e ali você não entende porque Deus não age, porque Deus não intervém, porque Ele não se levanta. Senhor, porque o Senhor não faz, porque o Senhor está permitindo, isso não é justo. Mas a resposta de Jesus é um grito para a alma perdida. Ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sou sustentado por minha necessidade, eu não sou sustentado pelo pão da terra, eu sou sustentado pelo pão do céu. É no momento de necessidade que o diabo vai usar pressões naturais para fazer você voltar atrás, para fazer você blasfemar, para fazer você desistir. Mas quando eu olho para Jesus, eu tenho um outro clamor: eu não vou viver desta necessidade. Esta necessidade não vai me derrubar, esta necessidade não vai me separar do amor de Deus, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente ou do porvir, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou permanecer. Jó 19: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Não há prova que me separe dele. Ele me supre, ele me sustenta. Eu posso estar chorando, eu posso estar doído, eu posso estar com a minha alma esmigalhada, mas há uma certeza em mim: Ele vive. Ele vive. Eu não vou jogar a toalha. Segue. Pensa que o diabo não para. Próximo. O que Satanás oferece? Versos 5 a 8, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O diabo não mentiu aqui. Alguns pregadores, alguns teólogos dizem que ele mentiu. Não,
O mundo jaz no maligno. Paulo fala na carta aos Coríntios que Satanás cegou aqueles que estão vivendo debaixo deste século, desta cultura. Sim, há uma cultura maligna, onde Satanás domina pessoas, porque Deus nesse momento permite isso. E Satanás falou assim: Jesus, você não quer ser rei, você não veio para esses que estão no mundo, eu estou te oferecendo uma solução. Para com isso, para com essa palhaçada. Aqui ó, está fácil, do meu jeito. O diabo estava oferecendo para Jesus uma estratégia para Jesus ganhar o mundo. Você quer os reinos? São meus, eu te dou. São teus, mas tem um preço. Você tem que se dobrar a mim. Você tem que me obedecer. E qual é a resposta de Jesus? Olha o que eu estou te falando. Às vezes você tem uma necessidade, você está orando por uma porta, você está orando por uma oportunidade, você está orando por uma sociedade, você está orando por um projeto, e de repente chega alguém muito animado, muito bem intencionado, e chega para você e te dá ali ó, o dinheiro, o investimento, o imóvel, a vaga, a posição, mas você vai observar que ali tem um porém. Para você assumir aquela vaga, para você entrar nessa sociedade, para você assumir esse negócio, você tem que negociar princípios espirituais. Como você detecta que Deus não está num projeto, numa proposta? Quando você caminha debaixo da vontade de Deus, você sabe quem você é, você sabe o que Deus tem para você, e existe uma proposta muito boa, mas se você aceitar essa proposta, ela vai te desviar do seu caminho. Não aceite, não aceite, não aceite. Jesus traz uma resposta clara: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Às vezes a solução é boa, é fácil, está na mão, mas Deus não está ali. E o que te resta? E as pessoas falam assim: está maluco? Eu já tive propostas, irmãos, mas o Senhor claramente falou assim: não vai, não entra, não aceita. Eu poderia financeiramente estar muito bem, socialmente bem colocado, mas estaria divorciado, com meu filho vivendo longe de mim. Eu tenho clara convicção de que ter recusado uma proposta no passado trouxe livramento para a minha vida e para a vida da minha família. Paz não tem preço. Você dormir, conseguir deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, isso não tem preço. Não negocie princípio por nada, por ninguém. Por melhor que seja o conforto dessa terra acaba. A intimidade com Deus nos leva a algo concreto e eterno e duradouro que não tem fim. Guarda isso. Terceiro nível, o nível da identidade. Lucas coloca isso como terceiro ponto, porque é o nível de identidade. A firmeza na identidade espiritual, versos 9 e 12. Olha só, depois de oferecer tudo isso e Jesus ter rejeitado, aí Satanás joga abaixo. Segundo Lucas, ele vai falar: se és o Filho de Deus, olha só, se és o Filho de Deus, e aí o que ele fala mais? Ele cita a Bíblia.
Joga-te aqui, porque está escrito. Ele cita a Bíblia, ele vai citar o Salmo 91 para Jesus, ele vai pregar para Jesus a teologia da prosperidade. Joga-te, porque sabe, ele está querendo estabelecer. Aí as pessoas verão que você vai se jogar do templo, Jerusalém está ali, todo mundo vai ver que os anjos vão te pegar, e você vai ver: eu sou Jesus, me adorem. Não era esse o projeto. Veja, não era esse o projeto. Guarda uma coisa: fica no projeto de Deus, mesmo quando ele diante dos seus olhos pareça o pior, pareça o mais simples. Fica com o projeto de Deus. Jesus, ele recusou aplausos, fama, poderes, autoridades, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha ouvido de quem? No capítulo 3: tu és o meu filho, este é o meu filho amado. O pai falou para ele, ele tinha essa certeza. Então quando Deus fala algo a nosso respeito, não importa o que o diabo fale, nós sabemos em Deus quem nós somos. Mas saber quem somos implica em se envolver e em se comprometer com um projeto que professamos. Ministério é renúncia, ministério é confronto, ministério é chamado que nos leva a viver o propósito de identidade que Deus tem para cada um de nós. E eu não posso negociar isso por nenhum tipo de facilidade. E Jesus nos mostra claramente que depois disso, o diabo não voltou mais. Não, Lucas fala claramente no versículo 13: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Mateus vai falar, não fala dessa parte, mas ele fala que depois disso, depois que Jesus passou por tudo isso, os anjos o serviram. Ele foi provado ali no deserto e foi aprovado. Ao final dos 40 dias, o que aconteceu? Os anjos trouxeram um banquete. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Deserto forja, forja, mas você não fica no deserto não, filho. Amém? Guarda uma coisa: moenda, vento, deserto, isso existe na vida do crente? Sim, mas isso é lugar de passagem. Amém? Deserto passa, moenda passa, vento passa, e o que fica? Nós na presença. E quando nós permanecemos na presença, o que significa que os anjos serviram Jesus? Nós seremos satisfeitos na obra e na vontade de Deus. Amém? Na obra e na vontade de Deus. Ministério de música. Você tem um chamado. Você pode falar aqui para mim, como os meus alunos falaram: mas qual é o meu chamado? Esta pregação te deu algumas dicas do seu chamado. Olhe para o seu perfil, para a sua personalidade, para elementos que estão em você, e se você ainda não sabe, você vai começar a orar: Senhor, revela o meu chamado, mas eu não quero ceder, eu preciso saber quem eu sou em Deus, o que o Senhor tem para mim. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, não apenas na igreja, mas o Senhor quer que eu faça no que se define de existência, de ministério. Esse é o ponto. Vamos ficar de pé. O meu chamado, o apelo dessa manhã é: aceita a forja. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela: aceita a forja, mas não perde tempo. Para de brigar com Deus. Para de ficar na queda de braço com Deus. Aceita a forja. Falar para você, tá? Aceita a forja. Aceita a forja.
É lá naquele lugar de lobo, de serpente, ali tem propósito. Naquele UTI, naquela enfermaria, você precisa estar lá para trazer luz para aquelas pessoas, não só para os pacientes, mas para os médicos arrogantes, para os diretores soberbos. Tem propósito. Aceita a forja. Olha o que você está passando. Cara, você falou tudo que eu estou vivendo, não fui eu não. E eu nem preciso saber o que você está vivendo, a não ser que você queira falar, fique à vontade. No gabinete a gente marca com o pastor Luciano e nós conversamos. Mas olha para a sua vida e fala: cara, até agora tanto problema, tanta dificuldade. Para de olhar os problemas como problemas, as dificuldades como dificuldades. Para de orar para aquilo que está dando errado, para aquilo que você ainda não conseguiu. Para de ficar triste porque você está achando que Deus está dizendo não, não, não. Pare. Observe uma coisa. Observe a mão de Deus te conduzindo. Salmista no Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Novo dia recebi. Para quê? Para testemunhar. O que posso fazer? Declarar: louvado seja o nome do Senhor. Porque é pela graça. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, Perfeito não sou, contudo sou grato. você tem lutas, como eu, Tenho lutas, mas você não desiste. não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi para te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Para quê? Para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, o que acontecia? quase sem esperança eu estava. Mas o que Deus fez? Minha mão segurou. Por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado, nunca me deixou. Nunca me deixou. Por isso sou grato. Novo dia recebi para te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que
sou grato. Seja grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, diga: meu Senhor, eu só quero adorar. Adore a Ele. Você é tudo. Adore, adore, se renda a Ele. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, recebi, recebi. Levanta as tuas mãos agora. Levanta as tuas mãos para o alto. Há momentos que em meio à adoração que o Senhor nos fortalece. É em meio à adoração que o Espírito Santo flui na nossa vida, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo restauração. E eu creio nesta manhã que com as mãos levantadas, se você falar: Senhor, eu aceito a forja, eu me entrego, Senhor, eu aceito o processo, pode fazer, eu aceito o oleiro, pode me fazer de novo, molda o meu coração, Senhor. É em meio à adoração que o Senhor vai te dar sustento, provisão, para caminhar essa jornada. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga isso para Ele: meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, tudo para
agradeço, Senhor. Cristo, sou grato. Cristo, Um dia recebi. Esse é o nosso Deus, que faz com que surja no nosso coração canções que me leva e te leva a agradecer. Nós somos gratos porque o amor de Deus para conosco verdadeiramente é a causa de não sermos destruídos. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, o nosso irmão. Que a gente saia daqui hoje com a convicção que se alguma coisa vier sobre nós, há um propósito. Nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida é sem propósito. Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de amor, misericordioso. Um Deus que faz com que eu e você, em meio às lutas, a gente reconheça a nossa total dependência dEle. Que você saia daqui sabendo que Jesus passou pelo deserto, foi tentado durante 40 dias. Ele não esmoreceu por você e por mim, porque o propósito que Ele tinha era morrer por mim e por você. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe e vá em paz. Uma excelente semana para todos. Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Libertador, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz,
Jeová Rafa, Ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shama, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa,